Dia, manos e manas, mais uma vez daqui o vosso mano Gica Tetembua, cumprimentar toda essa família angolana, os nossos irmãos, as nossas irmãs, em Balumuqueno, e realmente hoje temos mais um tópico. E o tópico de hoje é a comunicação social em Angola. Portanto, falar de comunicação social nessa fase eleitoral das eleições é sobretudo falar da abertura. Quais são as aberturas que a comunicação social tem trazido em Angola. Mas antes disso, vamos voltar num recorte histórico nos anos 90, quando fomos todos testemunhas, e sobretudo eu vivia na Rua dos Combatentes, ali nos Combatentes, onde eu nasci, onde eu cresci, e então podemos testemunhar a morte bárbara de Ricardo Melo, um dos célebres pais do jornalismo angolano, no que concerne a coragem e a determinação, o seu muito conhecido, o Imparcial Fax. E não seria bom começar a falar um bocado sobre a comunicação social sem falar isso. A comunicação social é, é assim controlada. A comunicação social vive através de uma legislação aprovada pela Assembleia Nacional, que é a Lei de Imprensa, e no seu artigo número 6, sobretudo, estou aqui só a olhar um bocado na tal Constituição do portal do governo de Angola, onde nós vamos mesmo investigar, vamos lá, e para falar dos artigos, sobretudo da lei, de um dos artigos que fala da garantia da liberdade de imprensa. E o artigo número 6 é muito importante, que é com base no pluralismo, na democracia e, sobretudo, sem injustiça, que a imprensa deve funcionar. E é aí onde é que eu começo. Recentemente, no Bengo, houve um acidente em que morreu muita gente. Tá vendo? E se essa comunicação social fosse uma comunicação social que está ali para realmente apurar os factos que acontecem com o nosso povo, isso já teria passado. Não passou nas televisões de Angola. Por que na televisão pública de Angola não se falou disso? Por quê? Porque, afinal de contas, não é do interesse público. E aquele, conforme dizem que mudou, que buca e assalo, o Partido do Trabalho, o MPLA, que buca e assalo, não aceita que isso passa, e não passou. Houve recentemente um encontro com os estudantes, mesmo do Instituto, parece, de Comunicação Social, em que foram convocados os jovens para lhes passar, para falar, pensaram que fosse uma reunião para falar de uma situação qualquer. Afinal de contas, foram obrigados para ir falar da campanha eleitoral do MPLA. E foram trancados ali dentro daquela sala. E isso não passou na comunicação social. Qual é o pluralismo que vocês estão? A comunicação social em Angola, pura e simplesmente, isso tudo, essa legislação, essa aprovação do parlamento, é tudo fachada. Nós soubemos que os grandes escandalosos, os grandes corruptos da comunicação social, como teve aí o Manuel Reblas, o escândalo depois do Cane, e é aquilo que eu falo. E a atitude, muitas das vezes, que se toma é a falta de disciplina, a falta de cumprimento de regras, que está a destruir o nosso país. Porque hoje em dia o Manuel Reblas saiu de um sítio que fez porcaria, que participou roubo, participou em desvio, e foi claro, foi provado perante a nação angolana. Está ali. Você é conselheiro de quem? Do presidente da República. Está aí. O que é que se está a fazer com esse tipo de pessoa? Também ele próprio, Manuel Reblas, está a ser enfraquecido. Porque ele não chega num ponto de ele, pô, você está aqui nessa situação porque você falhou. Não queremos estragar o pão de ninguém. Tá vendo? E gostaríamos de pessoas como o comediante que ouvimos há pouco tempo, Tizua, a vir sujar aqui as mulheres angolanas, a dizer que no tempo atrás os mais velhos chamavam esse nome, chamavam aquele nome nas mulheres, chamavam esse nome. Também tinha que vir trazer o Tizua, um nome para os homens, porque esse Cofelefele, já falamos ontem, mas podia também o Tizua vir aqui trazer o nome que se chamava antigamente em Quimbundo de homens assim.
pessoas que não cumprem com as regras na íntegra. A comunicação social em Angola é praticamente um dos grandes handicaps que a sociedade angolana tem, porque a sociedade angolana é muito mal informada. Eu não sei se o diretor atual do Jornal de Angola ainda continua a ser aquele português que, depois da independência, ainda chamou nome nos homens do MPLA, chamou nomes de socialistas de Sanzala. São esses que estão a vir aí tomar conta dos destinos de que vai informar o nosso país. Portanto, manter o angolano muito mal informado continua a ser uma das opções mais fortes no nosso país, porque as coisas importantes nunca se passam. Tá vendo? Tivemos o banho sangrento, no Monte Sume. Qualquer que seja o desfecho, porque o sentido das coisas é, quer dizer, morreu pessoa, mas aqueles não são importantes. Só passou na comunicação social o enterro dos polícia, a mulher dos polícia chorar. Os bebês, as crianças que desapareceram, que vimos ali os militares a dar mocas a coisa, aquilo não vale. Porque tem que proteger quem? A imagem do mais velho, que hoje é governador do Cunene, que sempre prosseguiu as pessoas angolanas, os jovens angolanos sempre ameaçou, e é esse tipo também é general, também tem que ser mais privilegiado. É assim. Portanto, voltando no caso da comunicação social, a comunicação social angolana não está mesmo boa, não informa. E o que está a fazer confusão até hoje já não é a comunicação social. A próximo parlamento vão preparar legislação contra as redes sociais para regular imediatamente. O que é que estamos a fazer? Tá vendo? E quando as pessoas não passam a ter informação certa, quando as pessoas não têm acesso a mecanismo certo, e começamos a ter esse punhado de coisa de enfraquecimento total e a nossa sociedade, infelizmente, não dá passos positivos. Hoje, facilmente nos debates, disse que as pessoas que se formam em Angola estão a formar, estão a fazer a faculdade, mas não são os quadros que se esperava. Isso é uma conversa que não devia nem sequer se ter. Qual foi a vontade? Porque você, para preparar um estudante ou um aluno, como se faz, porque ali não se faz estudante, tá? Fazer as pessoas de aluno têm que ser submetidos às condições que os professores, as matérias que o professor lhes dá, e é esse o mecanismo que tem que se seguir. Está a entender? Então, não tem as condições proporcionais para que as pessoas estudem, porque não existe vontade dessas pessoas. Os filhos deles estão todos a estudar fora. No mínimo vão estudar na Zâmbia, no Botsuana, na Namíbia, na África do Sul. Então, o filho do pobre que não tem é que tem que ficar naquelas condições. Tá vendo? Então, isso é tal e qual que passei aqui para dar uma chega para dizer que a comunicação social em Angola não existe. A comunicação social em Angola é um dos grandes handicaps que não deixa alavancar, porque não se deixa que se comunique, que se faça um jornalismo com transparência, um jornalismo democrático, porque incomoda muitas pessoas no nosso país. Está a entender? Por exemplo, vimos agora o escândalo da TAG. Quer dizer, o escândalo da TAG só se falou no lado sentimental, porque vieram nos aldrabar, vieram fazer coisas. Não. Não houve cumprimento nas regras que vocês estabeleceram com os vossos parceiros. O que aconteceu? Deu errado. Incompetência, coerência, a corrupção, o autoritarismo, a arrogância. Está a entender? O chefe não tem voz, o chefe se tornou uma carta fora do baralho, uma pessoa, é um emblema que não vale nada. Tem pessoas escandalosas, barbaramente, que fazem coisas terríveis. Está onde o indivíduo que meteu $1 milhão que estava ali, que apanharam num avião. Quem é esse cidadão? Está a lhe esconder por quê? Tá a ver? Essa comunicação social nunca traz à tona coisas sérias ao favor do povo angolano. Não informa com precisão. Venha a lavagem cerebral que a TPA faz. Isso é desgastante. Por exemplo, no nosso país, diz-se sempre no discurso que há corrupção. Mas quando se prende e põe panfleto na cara das pessoas porque roubou galinha, roubou coisa, também está um dos grandes. A comunicação social não passou e nem seguiu com relevância o caso da menina que lhe violaram no prenda e la tiraram do prédio abaixo nos 7 filhos dos senhores fulanos da nossa sociedade. Está a entender? Casos de muitas vidas que estão a desaparecer porque os órgãos de imprensa não conseguem trabalhar com precisão, porque vão ser prosseguidos. Está a entender? Então, eu passo aqui para dar uma chega do caso da comunicação social. Agora, quanto um outro caso que muita gente
sinta aflito, e sobretudo nessa fase das eleições, é as perseguições. Os bofias, os bufos, os cinzi, os sinfo. É uma pena. É uma pena que o sentido que quem nos governa queriam que os angolanos fossem só pessoas obedientes, caninamente obedientes. Quer dizer, esperam a obediência de todo angolano. E então, assim, são outros angolanos que prosseguem outros angolanos no enfraquecer do nosso país. É uma pena porque nos últimos anos tem sido a banalização total daquilo que é um dos órgãos muito importantes no nosso país, que mantém a segurança do Estado. Mas agora eu me pergunto uma coisa. Esses órgãos de segurança e de garantia da estabilidade do nosso país, se é Sinfo, se é Cinzi, se é Bofia, se é DENIC, se é que não vão porque... Essa é só uma coisa que eu vos peço, mano. Vão no Marques de Kifangonde, ali nos Malianos, se desfalsam e vão perguntar, amigo, quero trocar $500 mil, vão te trazer $500 mil. Esse dinheiro está a sair de onde? Sinfo não investiga esses gajos que estão a meter a mão a destruir a economia do nosso país. Quem está por trás disso é o general. Está a ver já? Não estão a fazer um serviço para legar o nosso país. A Belis Vucu, sem querer promover ninguém, sempre disse nos seus discursos, porque nós ouvimos todos e todos para tirarmos então a nossa análise final. Os serviços de segurança que deviam estar aqui para velar pela segurança do cidadão não têm noção daquilo que estão a fazer. Manos, termino aqui então mais uma vez em Balo Muken. Saudações. Vamos estar aqui amanhã com outro vídeo. Esse é Gica Tetemba. Obrigado. Paz e amor para as nossas irmãs e para os nossos irmãos. Obrigado.